Olá, olá a todos da Escola Israel Leocádio. É um grande prazer falar sobre esse assunto bastante importante e pertinente da geografia, que são as projeções cartográficas. Para início de conversa, nós podemos observar que a Terra ela é uma elipsoide, né? Se a gente for fazer uma discussão do formato geométrico da Terra, ela é uma elipsoide porque ela tem os seus polos achatados, né? Se a gente for observar aqui na linha vermelha, né, em comparação com a linha azul, que é uma esfera, né, a elipsoide ela tem uma diferença nos polos, tanto no norte como no sul, né? Uma diferença de área. Quer dizer, nós temos um achatamento nos polos da Terra, certo? Essa linha vermelha aqui no centro, né, da Terra, que é o diâmetro equatorial, ela é muito mais extensa do que essa linha aqui do diâmetro polar, certo? E isso comprova como a Terra ela é achatada em seus polos. O formato da Terra no real, cientificamente falando, ela é uma geóide, né? Então nós temos umas áreas mais aprofundadas e umas áreas mais alongadas, mais salientes, né? O que demonstra como o formato real da Terra é como se fosse uma bola de papel amassada, né? A diferença do diâmetro equatorial para o diâmetro polar é de 43 quilômetros, né? E isso comprova como a Terra tem a sua superfície, as suas áreas equatoriais muito mais alongadas do que o diâmetro polar. Os modelos terrestres, nós podemos observar que a superfície elipsoidal, né, ela tracejada aqui na linha vermelha, em comparação com a superfície geoidal, nós temos diferenças, né, em algumas áreas mais aprofundadas e outras áreas mais alongadas, né. Essa comparação da superfície elipsoidal com a superfície geoidal é uma comparação no geral, certo? Quando a gente pega a linha verde, que é a superfície topográfica, nós podemos observar que há uma diferença ainda bem maior, né? Que a superfície topográfica é a superfície real da Terra, né? Onde nós temos áreas mais profundas, né? Como, por exemplo, as fossas marinhas, as regiões abissais e algumas regiões mais altas, como as grandes cordilheiras, né, da Terra, cordilheiras de montanha. Quando transferimos informações do elipsoide para o plano, né, o elipsoide, que é o formato da Terra no geral, para o plano, que é o mapa, podemos observar que qualquer elemento do mapa vai ser distorcido. Então, sempre haverá distorções nas áreas, nas formas ou nas distâncias. Então, o mapa ele serve para uma determinada função, ele tem uma importância, mas ele sempre fará com que um elemento dele seja distorcido, né? Então, quanto à geometria, nós podemos observar a projeção cilíndrica, né, que é o desenho da Terra a partir de um cilindro, né? Podemos observar que o mapa ele fica no formato retangular, com os paralelos retos e os meridianos também totalmente retos, formando aqui ângulos de 90 graus, certo? A projeção cônica é o desenho da Terra a partir de um cone, certo? Podemos observar que os meridianos eles são tracejados, desenhados em direção ao mesmo ponto da Terra, né? E os paralelos são desenhados encurvados, né? Podemos observar aqui os paralelos, estou desenhando nesse momento, eles estão aqui encurvados. Na projeção plana ou azimutal, é a representação de um mapa em um determinado ponto da Terra, né? Onde podemos observar que os paralelos eles estão desenhados em círculos concêntricos. Esses círculos vão aumentando a partir do distanciamento do polo da Terra, né? E os meridianos eles são desenhados também em direção ao mesmo ponto da superfície terrestre, né? Então aqui nós podemos observar as diferenças, né? Tanto no plano azimutal, né? Isso no normal,
nós podemos observar como o mapa ele fica desenhado. No transverso, fazendo um desenho de um mapa a partir de um ponto numa área equatorial da Terra, né, como o mapa ele fica, e no oblíquo, né, podemos observar como o mapa ele fica desenhado aqui, né, como vocês podem observar, usar aqui o laser, né, e a inclinação do mapa, né, por isso que se chama oblíquo. No cilíndrico, tanto na parte equatorial, como a gente viu aqui, os meridianos e os paralelos totalmente retos. Aqui é outra representação cilíndrica da Terra, né, representando principalmente os meridianos na parte meridional. E aqui o oblíquo, né, a partir de uma representação cilíndrica da Terra. No cônico, nós podemos observar como o mapa ele fica a partir de uma representação de uma área polar, não é? Bastante utilizado. Já esses dois exemplos aqui, eles são raramente utilizados, né? Para representar a superfície terrestre. A projeção interrompida de Gould ele tem essa finalidade de comparar as massas continentais e oceânicas da Terra. Por isso que elas são consideradas como interrompidas ou descontínuas. Essas áreas aqui, ó, com espaços, né, elas estão interrompidas ou descontínuas, por isso que se chama projeção interrompida, né. Aqui a gente pode observar a partir de um desenho, né, de um rosto, né, como ele se deforma a partir das diferenças da projeção, né, diferenças de projeções dos meridianos e dos paralelos, né. Então, a partir do desenho dos meridianos e dos paralelos, nós vamos ter diferenças dos desenhos, né, das projeções. Quanto à classificação, os mapas eles são conformes, como por exemplo esse mapa aqui embaixo do Mercator, podemos observar que ele preserva as formas, mas distorce as áreas, né? Então a gente observa que as áreas mais ao norte ele tem as suas extensões territoriais mais alongadas, né? Então eles tá totalmente fora do real, né? A Antártica aqui ela tem uma área muito maior do que ela é no real, assim como a Groenlândia, né? Uma área totalmente maior do que ela é, certo? Ela foi feita para facilitar a navegação, né? Por isso que lá no século XVI, no capitalismo comercial, foi bastante utilizado pelo mercado, mas é uma projeção bastante eurocêntrica por colocar a Europa no centro do mundo e considerar sempre que os países do norte sempre estão na parte superior do mapa. Lembrando que cartografia também é uma forma de ideologia. As equivalentes, ela distorce as formas, mas preserva as áreas, né? Como por exemplo na projeção de Peters em 1973. Veja que as formas estão totalmente erradas, né? As formas não são assim, por exemplo aqui no continente americano, está totalmente alongada, porém as áreas estão corretas, né? Essa projeção ela dá destaque para os países de baixa latitude, que são esses países aqui na parte central do planeta, né? Mas todas as áreas aqui do globo estão com tamanhos reais e proporcionais. Na projeção cilíndrica de Hobdyer, nós podemos observar que quebra aquela ideia de que os países do norte sempre têm que estar em cima e os países do sul sempre têm que estar embaixo. Então ele inverteu, né, trazendo uma nova leitura dos mapas. Não está errado, hein? Nas equidistantes, nós podemos observar que há uma distorção das áreas e das formas, mas conserva, não conversa, né? Mas conserva as distâncias, por exemplo, na projeção de Postel no século XVI. Quanto mais distante do centro, maior a distorção das áreas e das formas, né? Então, a gente pode observar que a partir de um ponto foi feito os paralelos em círculos concêntricos, né? Podemos observar aqui círculos concêntricos que vão aumentando esses círculos em direção ao Equador e vai distorcendo as áreas quanto mais distante for desse ponto, mas as distâncias estão reais,
Azimuth significa a distância horizontal em graus, equidistante apresenta as mesmas distâncias e polar é relacionado aos polos da Terra. As afiláteas ela não preserva nenhuma propriedade, mas também não distorce nenhuma forma do planeta, como por exemplo na projeção de Robson, nós podemos observar que é uma projeção, segundo o IBGE, pseudocilíndrica, por se assemelhar à projeção cilíndrica. Beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma aula, foi mais um assunto debatido aqui em Geografia. Nós teremos mais vídeos sobre mais assuntos. Fiquem tudo bem, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima vez. Tchau, tchau.